Amar o seu destino é suficiente? Depois de abraçar a totalidade da nossa jornada com o amor fati que vimos no último vídeo, o Nietzsche ele nos apresenta o próximo passo, a ação. A força que não apenas aceita, mas que ativamente busca por mais. Ele a chamou de vontade de potência, um conceito tão poderoso que foi distorcido pela história, mas que, em sua essência, não é sobre dominar o mundo, e sim sobre superar a si mesmo. Então, neste vídeo, vamos desmistificar essa ideia e descobrir como despertar essa força primordial que já existe dentro de você para impulsionar seu crescimento. Se você está pronto para ir além, seja bem-vindo ao segundo capítulo da nossa jornada. Após abraçarmos a totalidade do nosso destino com amor fati, o Nietzsche nos introduz a outra de suas ideias centrais, uma força dinâmica que impulsiona toda a vida, a vontade de potência. É crucial, de início, desmistificar este conceito, frequentemente mal compreendido e tragicamente distorcido por ideologias nefastas que o associaram à dominação brutal sobre os outros. Para o Nietzsche, a vontade de potência não é, primeiramente, um desejo de subjugar externamente, mas uma pulsão intrínseca e fundamental por crescimento, autossuperação, expansão da própria influência e maestria sobre si mesmo e sobre as resistências que a vida impõe. É a força vital que anseia por mais, por ir além. Nietzsche define o que considera bom e mal, através da lente desta vontade de potência. O que é bom? Tudo que eleva o sentimento de potência, a vontade de potência, a própria potência no homem. O que é mal? Tudo que nasce da fraqueza. O que é felicidade? O sentimento de que a potência cresce, de uma resistência é superada. Essa citação é reveladora. A felicidade ela não é um estado passivo de contentamento, mas a sensação dinâmica de poder em expansão, um triunfo sobre um obstáculo. A vontade de potência, portanto, não apenas coexiste com os desafios, mas necessita deles para se manifestar e se fortalecer. As resistências da vida, sejam elas internas, como nossos medos e inseguranças, ou externas, como as dificuldades e adversidades, tornam-se o campo de treinamento onde nossa força interior é exercida e ampliada. Esta pulsão por potência é, para o Nietzsche, mais fundamental até mesmo do que a mera vontade de sobreviver que Schopenhauer havia postulado como o principal motor da existência. A sobrevivência é um pré-requisito, mas a vontade de potência é o que nos impele a florescer, a criar, a deixar nossa marca, nos tornarmos mais do que simplesmente somos. Ela é o instinto de expansão de poder, que Nietzsche via como fundamental a toda a vida. Então, como podemos canalizar conscientemente essa força primordial para vencer nossos desafios pessoais? Começa por reconhecer que essa vontade de potência reside em nós, esperando ser despertada e direcionada. Diante de uma dificuldade, de um medo paralisante ou de uma limitação autoimposta, podemos nos perguntar: onde está a resistência aqui? Como a superação dessa resistência específica pode aumentar a minha força, minha capacidade, meu sentimento de potência? Ao reformular o desafio, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade para o exercício da vontade de potência, nossa abordagem se transforma. A vontade de potência também nos incentiva a buscar a autenticidade e a criar nossos próprios valores, como veremos mais adiante. Em Além do Bem e do Mal, o Nietzsche descreve a vida como um processo de apropriação, ofensa, subjugação do que é estranho e mais fraco, opressão, dureza, imposição de formas próprias, incorporação e, no mínimo, e mais suave, exploração. É vital interpretar essa passagem com cuidado. A exploração aqui pode ser entendida não apenas no sentido de dominação, mas como a exploração criativa das próprias potencialidades internas e a transformação do ambiente através da nossa força e engenhosidade. É o artista que explora a tela com suas tintas, o pensador que explora uma ideia até suas últimas consequências, o indivíduo que explora seus limites para se expandir. A vontade de potência, compreendido como essa busca incessante por automaestria e crescimento através da superação de resistência, torna-se um motor para a autocriação e a capacidade de encontrar significado no sofrimento. Os desafios deixam de ser meros fardos e se convertem num alimento que nutre essa vontade,
Cada obstáculo vencido não apenas remove uma barreira, mas intensifica o nosso sentimento de capacidade e poder, preparando-nos para enfrentar desafios ainda maiores num ciclo virtuoso de desenvolvimento. Numa sociedade que frequentemente valoriza o conforto e a evitação do esforço, o conceito nietzschiano de vontade de potência reabilita a luta e o empenho como elementos essenciais para uma vida plena e significativa, propondo que a verdadeira felicidade reside não na ausência de tensão, mas no crescimento de nossa força através dela. Capítulo 3. Torne-se quem você é, o Übermensch e a coragem de criar seus valores. Com a chama do amor fati aquecendo a alma e a vontade de potência, impulsionando o ser, o Nietzsche nos apresenta um ideal, um horizonte para o qual a humanidade pode aspirar, o Übermensch, traduzido frequentemente como super-homem ou além do homem. Este conceito é um dos mais conhecidos e também um dos mais suscetíveis a interpretações equivocadas. É fundamental sublinhar que o Übermensch nietzschiano não se refere a uma raça biologicamente superior ou um tirano dominador. Distorções que infelizmente foram apropriadas por ideologias desastrosas. Em vez disso, o Übermensch representa um ideal de autotranscendência, um objetivo para o desenvolvimento humano individual e coletivo. Como Zaratustra, o profeta de Nietzsche, ele proclama: o homem é algo que deve ser superado. O homem é uma corda atada entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo. O que é grande no homem é que ele é uma ponte e não um fim. O Übermensch é aquele indivíduo que conseguiu superar a moralidade convencional, que teve a coragem de criar seus próprios valores e que vive em plena e jubilosa afirmação da vida terrena. Ele simboliza a transição da cômoda e passiva aceitação daquilo que nos foi ensinado. A casa confortável à beira do lago para as montanhas da inquietação e da solidão, onde a verdadeira autodescoberta e criação ocorre. Este ideal está intrinsecamente ligado ao famoso imperativo nietzschiano: torne-se quem você é. Essa não é uma exortação para descobrir um eu pré-existente estático, mas um chamado à autocriação ativa. Nietzsche via o eu como algo dinâmico, maleável, uma obra de arte em constante processo de feitura. Nós, porém, queremos nos tornar aqueles que somos, seres humanos que são novos, únicos, incomparáveis, que dão leis a si mesmos, que criam a si mesmos. Ele escreve em A Gaia da Ciência. A própria ideia de um caráter inalterável é para ele uma ilusão nascida da preguiça. Ao contrário, o homem se torna aquilo que ele quer se tornar. Seu querer precede sua existência. Esse processo de autocriação exige uma consciência intelectual aguçada para analisar os próprios valores, impulsos e virtudes, o material bruto com o qual se trabalha. Para que essa autocriação autêntica seja possível, Nietzsche postula a necessidade de uma transvaloração de todos os valores. Trata-se de uma reavaliação radical e profunda dos valores morais que predominam na sociedade. Nietzsche era um crítico feroz do que ele chamava de moralidade de escravos, associada principalmente à tradição judaico-cristã, que, segundo ele, surgiu do ressentimento dos fracos contra os fortes e nobres. Essa moralidade valoriza a humildade, a compaixão, vista por ele como uma forma de fraqueza que perpetua o sofrimento. Obediência à negação dos instintos vitais, em contraste com uma moralidade de senhores que valoriza a força, a nobreza, a criatividade e a afirmação da vida. A moralidade de rebanho, uma extensão dessa moralidade de escravos, preza pela conformidade e pela segurança do grupo, suprimindo a individualidade e o potencial de grandeza dos tipos superiores. Nietzsche ele nos alerta: o indivíduo sempre teve que lutar para não ser subjugado pela tribo. Se você tentar, ficará frequentemente sozinho e às vezes assustado, mas nenhum preço é alto demais para pagar pelo privilégio de possuir a si mesmo. Este é um convite à coragem de questionar os valores que internalizamos passivamente da sociedade, da cultura, da família. Quais desses valores podem estar, na verdade, limitando o nosso potencial de nos tornarmos quem verdadeiramente somos? A transvaloração é um ato de desmantelar esses valores herdados e forjar novos alinhados com nossa vontade de potência e nossa afirmação da vida.
É um processo que liberta o indivíduo das amarras da moralidade de rebanho, permitindo a jornada em direção ao super-homem. Outras pérolas de sabedoria nietzschiana ecoam esse chamado à individualidade e à autocriação. Ninguém pode construir para ti a ponte sobre a qual precisamente tu deverás atravessar o rio da vida. Ninguém além de ti mesmo. E reconhecer a turbulência interna necessária para a verdadeira criatividade. É preciso ainda ter caos dentro de si para poder dar à luz uma estrela dançante. O Ibermensch não é um ser sereno e imperturbável, mas alguém que abraçou seu caos interior e o transformou em força criativa. O chamado para torne-se quem você é e para criar os próprios valores ressoa como um poderoso antídoto ao niilismo, que Nietzsche diagnosticou como a doença de sua época e que permanece assustadoramente relevante na nossa. No vácuo deixado pela morte de Deus, pela perda da autoridade dos valores tradicionais, a responsabilidade pela criação de significado recai sobre os ombros do indivíduo. O Ibermensch não é apenas um ideal de força e autossuperação, mas, crucialmente, um criador de significado, um farol de autonomia e responsabilidade individual na modernidade. Este é o convite de Nietzsche com o ideal do Ubermensch, né? Não se tornar um super-herói, mas sim o autor da sua própria história, um criador de significado em um mundo que muitas vezes parece não ter nenhum. Mas qual é a matéria-prima usada para forjar um espírito tão forte? Qual é o processo que transforma a fragilidade em poder e a dependência em autonomia? A resposta de Nietzsche é a mais desafiadora e talvez a mais libertadora de todas. No nosso próximo e último vídeo dessa série, vamos mergulhar na faceta mais profunda de sua filosofia, o sofrimento como mestre. Vamos entender porque, para ele, é apenas enfrentando a dor que podemos verdadeiramente crescer. Se essa reflexão sobre o Ubermensch te inspirou, deixe seu like para que ele se espalhe e, é claro, inscreva-se e ative as notificações para não perder o grão finale da nossa jornada. Comente abaixo o que você pensa sobre essa ideia de criar seus próprios valores, né? E até a próxima. Até breve. Bye, bye. Bye.